eu venho falar sobre uma cultura, uma fruta que muitos apreciam demais e também tem aqueles que não gostam. Essa fruta é a segunda mais consumida no mundo, não é tão consumida aqui no Brasil, mas é a segunda mais consumida no mundo. É o abacaxi. O abacaxi pode parecer que não seja verdade, ou não sei se todos conhecem, ele é nativo da América Latina, que são todos esses países que fazem fronteira no nosso país até a Argentina. Mas o abacaxi de fruta para produção, ele só consegue ser produzido em lugares mais quentes. Ele não tolera geada. Então daí você já possa imaginar que não é em toda a extensão do nosso país que eu posso estar trabalhando e cultivando essa fruta, por mais que ela seja muito apreciada. Nós temos essas limitações e nós temos que respeitar as características da cultura. Isso é fundamental. Não podemos simplesmente plantar aquilo, eu quero, eu vou lá e produzo, pronto, acabou. Não é. Com a natureza não funciona dessa forma. Nós temos que respeitar as características desses produtos, dessas culturas e com isso trabalhar em cima delas. Primeiramente, o abacaxi é nativo daqui da América Latina, como eu falei para vocês. Eles não toleram geada, ou seja, muito frio. Então, naqueles locais onde tem uma presença, uma possibilidade de ter ao menos uma vez por ano geada, eu já não recomendo o seu plantio, porque a baixa temperatura não chega a matar a planta logo de uma vez, mas vai fazer muito estrago, vai judiar demais da planta. As folhas vão ficar amareladas, elas sendo amareladas, elas não conseguem se desenvolver normalmente. Então, se vocês estão numa área que existe o risco de gear ao menos uma vez por ano, tomem cuidado, porque o abacaxi ele pode levar até o seu ciclo final, dependendo da temperatura, da região e etc., mais de um ano. Então eu não posso simplesmente plantar abacaxi na minha região só porque eu quero, porque você pode correr o risco de ter prejuízo. Então isso é um aviso importante. Conheça muito bem o clima da sua região. Outro ponto importante que é decisivo no cultivo da fruta: comércio. Tenho comércio para poder vender esse abacaxi? Eu consigo fazer com que a minha produção seja comercializada? Tem quem compre? Então, gente, isso é muito importante vocês pensarem. Outro ponto muito sério é que às vezes as pessoas acham, pelo fato de morar perto de uma cidade grande, consegue vender facilmente os seus frutos, visto que você já deve ter visto vários caminhãozinhos, carriola ou carrinho de mão cheio de abacaxi e o povo vendendo na rua. Só que para fazer isso, o agricultor tem que ter tempo de sair do sítio, parar com tudo, deixar o sítio lá e vender. Então vocês têm que ver qual que é a forma que vocês vão estar fazendo isso, de que forma vocês vão levar esse produto. Alguém vai vir retirar no meu sítio? Ou eu vou ter que levar esse produto? Isso entra no custo, E outra, tratar de frutífera ou trabalhar com frutífera no caso, vocês têm que ter em mente que é uma cultura que vai levar uns bons meses, no mínimo, no caso do abacaxi, de 7 a 1 ano para começar a colher, dependendo do tipo de muda que vocês usam. Aí o que acontece? Devido a isso, eu tenho que pensar no que eu vou fazer nesse meio tempo. E outra, a cultura do abacaxi, o espaçamento não é de uma árvore frondosa que vai se tornar meu pé de fruta. Então ele não tem um espaçamento de 6 em 6 metros, de 7 em 7 metros, mais ou menos nessa distância. O espaçamento dele é mais reduzido. Você tem que ter ali um espaçamento de ao menos 1 metro.
entre uma planta e outra. Falei, nossa, Érica, só 1 metro? Faz sim, 1 metro. Dependendo da cultivar, 80 centímetros. Entre linhas, entre planta e 1 metro entre linha. 1 metro tem que se manter, 1 metro, 1,5 metros, para poder você, né, transitar ali dentro da sua roça. Isso não tem como fugir. Então, é um espaçamento menor, tá? Então, vocês têm que ver também que por ser um espaçamento menor, não é qualquer coisa que você pode colocar ali na linha entre linha para vocês poderem colher e ir fazendo um dinheirinho. Porque você tem que pôr algo também que aceite sombreamento. Porque daí o pé do abacaxi, ele bem frondoso, bem formado, bem desenvolvido e nutrido com comida, ele fica vistoso. Muitas folhas e podem alcançar até 1,5 metro de altura. Pode alcançar, tá? Não é regra. A média é 1,10, 1,20 por aí, tá bom? Então é uma possibilidade. Então vocês têm que pensar nisso. Vamos pôr no papel. Eu vou levar, vamos chutar alto, 1 ano para eu poder começar a colher. Lembrando que existe formas de você reduzir esse tempo. Só que eu vou levar pelo menos isso. O que eu vou produzir nesse meio tempo? Vamos chutar que seja 6 a 7 meses que vou levar para começar a colher essa fruta. Nesse período eu tenho que ter renda. Só que muitas vezes o abacaxi pequeno você pode pôr ali feijão, algo desse tipo que não vai ser maior que a planta. Então eu não posso pôr um milho, porque daí ele vai sombrear o abacaxi. Só para vocês terem ideia, o abacaxi precisa de luz, não reflexo. O que é reflexo? É quando o sol bate e é só aquela claridade chega no abacaxi. Ele precisa de sol em cima dele. Lembra, o abacaxi é uma fruta de clima tropical. Frutas de clima tropical não toleram sombra. Se vocês tiverem uma área sombreada ou plantar abacaxi entre árvores, vocês vão ter que ter uma coisa em mente. Ele vai demorar mais tempo para começar a produzir e você colher os frutos. Não é que você não consiga fazer isso, mas você vai levar mais tempo. Então tenha isso em mente. Ele pode até começar a crescer, só que não vai ficar uma planta muito vistosa se você tiver uma comparação daquela planta, daquele pé de abacaxi que está no sol direto. Esse que está no sol direto, ele vai ficar maiorzão, vai ficar bonito, vistoso, com muitas folhas. Aí você vai ter um fruto grande. Quanto maior o número de folhas e tamanho, maior é a fruta. Certo, gente? Então eu tenho que dar sol o tempo todo. Só para vocês terem ideia, 365 dias no ano é um ano, eu tenho que ter ao menos 7 horas de luz. É esse o ponto. Por isso que o abacaxi é cultivado de forma em grandes escalas, quanto mais perto, mais próximo da linha do Equador. Então aqui no Brasil, os estados, as regiões que mais produzem abacaxi é lá na região norte, nordeste e aqui no sudeste também. Só que no sudeste, mais na parte quente de São Paulo para cima, aí vai subir no Minas Gerais. Essa parte quente de São Paulo para cima, sem ser em altitude elevada. Por quê? Quanto mais alta é a região que eu vou estar trabalhando, maior é a possibilidade de frio. Ou seja, abacaxi não gosta de muito frio. Ele tolera até 18 graus. Falei, nossa, Érica, 18 graus é bastante. Exatamente. É o mínimo que ele vai tolerar para continuar a desenvolver legal. Você pode ter uma diminuição dessa temperatura, só que ele, de novo, não vai ter o mesmo desempenho se tivesse 18 graus no mínimo. Então, prestem muito bem atenção nessas características para você depois pensar o quando, quanto e como vai plantar seu abacaxi.
ok? Então, ó, vamos recapitular. Relembrando, preciso saber se, no caso do abacaxi, eu tenho a possibilidade de vender ele. Isso é muito importante, muito. Eu já vi muita gente plantando várias coisas, não especificamente abacaxi, e não ter para onde vender. Isso é um ponto fundamental. Segundo, aonde você vai achar muda? É de qualidade? Tem que ver isso também. Terceiro, eu tenho o que? Disponibilidade de um lugar que não seja friozinho, não tenha geada, que o mínimo chegue em poucos dias assim de frio, mas não muito abaixo de 18 graus. Eu não posso diminuir mais que 18 graus. Uma geada no ano, numa cultura que dura para começar a produzir, né, mais ou menos em média de uns 8, 10 meses, tem que pensar se existe o risco de geada na sua região. Ele não tolera. Então, ó, cliente tem que saber para quem eu vou vender, a geada, se tem frio e geada. O solo tem que ser bem drenado, eu não posso ter barro encharcado, tem que ser mais ou menos mais arenoso do que argiloso, então mais areia, tá? Esses pontos são fundamentais para eu escolher, tá? E muda, não posso esquecer da muda. Onde eu vou esquecer, onde eu vou conseguir muda de qualidade.